Nesse estudo bíblico dessa noite, nós vamos começar com o tema Temos valor em Deus e nele nossa vida tem grande significado. Por quê? Nós somos ramos de Jesus Cristo, a videira verdadeira, para fluir a vida dele. Vamos abrir em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Onde diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para que você seja um ramo da videira, primeiramente, Jesus Cristo tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida. Não se pode, quem estuda ciências, quem estuda botânica, entende muito bem que existem diferentes tipos de plantas e que, na verdade, não é possível você ter plantas de espécies diferentes, uma na outra e dando frutos diferentes. Por exemplo, uma jaqueira não vai dar maçãs, nem uma macieira não vai dar peras, nem uma pereira vai dar cerejas. Então, para que você produza vida em Deus, você precisa que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. A religião não vai te salvar. A religião não vai te ajudar. A religião, pelo contrário, vai trazer sobre a sua vida peso que você não vai conseguir carregar. Daí a importância da entrega de vida a Jesus Cristo para que você se torne uma nova criatura em Jesus. E aí sim, a vida de Deus vai fluir através de Jesus para a sua vida. Então, nós também fomos escolhidos para dar frutos. Vamos abrir em João, capítulo 15, Evangelho de João, é o mesmo capítulo, você não precisa nem mover uma página. João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. O verbo designar, que Jesus fala aqui, não foste vós que me escolhestes, eu vos designei, vem do grego titenai, que exprime o estabelecimento de alguém em um cargo, assegurando-lhe todos os meios de o exercer eficazmente, de acordo com o comentário da Bíblia King James. Na verdade, o Senhor nos designou, nós fomos estabelecidos em um cargo, para que nós pudéssemos exercer a vontade de Deus. Foi isso que ele falou aqui na palavra dele. Para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Você só poderá produzir um bom fruto em Deus desde que a sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, o que está escrito aqui em João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste a mim, eu vos escolhi e vos designei para quê? Para abrir templos? Para criar uma nova religião? Não. Não sei se vocês perceberam, há uma multiplicação de templos no Brasil. Uma multiplicação quase que viral. Mas será que, com tantas religiões novas aparecendo, uma a cada dia, será que esses lugares que estão sendo abertos
estão agradando a Deus, porque Jesus determinou não que nós fôssemos e abríssemos templos, mas que fizéssemos discípulos dele por toda a terra. É o que diz a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto é uma outra realidade muito mais triste. Nós também somos templo de Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos templo de Deus. Um edifício físico construído pelo homem não é templo de Deus. As pessoas falam, vamos à igreja. Estão equivocadas. Vamos ao templo. A um templo físico. Mas o verdadeiro templo que Deus considera são as nossas vidas. É a vida de cada ser humano. Isso é que é considerado templo, de acordo com a palavra de Deus. Então nós somos templos de Deus. E se o meu corpo é santuário do Espírito Santo, primeiramente, eu preciso consagrá-lo a Deus através da minha entrega pessoal de vida a Jesus Cristo. Se eu não fizer isso, eu vou estar vivendo uma ficção, uma ilusão. Algo que pertence ao mundo da fantasia, mas não pertence ao mundo real de Deus. Também, nós somos ministros da reconciliação. Vamos abrir em 2 Coríntios 5, de 17 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 21. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O original desse texto diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que se fez realidade nova. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos ministros da reconciliação. O que significa isso? Você só reconcilia alguém que está brigado, não é verdade? Reconciliar é o quê? Duas pessoas que estavam brigadas, dois amigos, dois conhecidos, dois familiares estavam brigados, voltam a se falar, fazem as pazes. Até a palavra fazer as pazes vem da palavra paz, né? Fazer a paz, fazer as pazes. Porque o que ocorre? Todo aquele que não segue a Jesus Cristo, isso se refere à obediência à palavra de Deus, permanece em inimizade contra Deus. Talvez você seja muito duro, mas é o que diz a palavra de Deus. Você só se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Não interessa se você tem uma religião, se você vai aos templos umas 100 vezes ou 200 vezes por ano, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que faz a diferença é a entrega de vida a Jesus. O que eu quero dizer não é que você tem que deixar de ir ao seu culto, ao seu encontro
com seus irmãos em Cristo, juntos cultuar a Deus. Mas o que eu estou apontando é o que a palavra de Deus diz. Você só se torna um filho de Deus através de Jesus Cristo. E não vai ser uma religião que vai trazer você para mais perto de Deus. Você precisa sim de um encontro real com Deus. Jesus Cristo não veio criar uma nova religião. O cristianismo não é religião. É o restabelecimento da verdadeira comunhão entre o homem e Deus. É muito simples. Só que os homens complicam muito. Eles criam regras, eles criam doutrinas. Alguns se aproveitam financeiramente das pessoas que são desavisadas, não leem a palavra de Deus. E aí nós temos essa terrível confusão que nós vemos hoje em dia. Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não me considero evangélico. Eu me considero um discípulo de Jesus. Porque evangélico nesse país se tornou sinônimo de religiosidade e querer se aproveitar das pessoas. Então nós somos ministros da reconciliação. Não só isso, nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos cooperadores, alguém que ajuda, alguém que coopera. Aqui não está escrito assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, a minha denominação é de Deus. Está falando que o edifício de Deus são as pessoas, não são os templos físicos construídos pelo homem. Nós vemos templos tão suntuosos por toda a terra, de pessoas que se dizem cristãs, e na verdade, as pessoas é que são os verdadeiros cooperadores de Deus. Somos também testemunhas de Jesus. Vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Atos, capítulo 1, versículo 8. Antes da ascensão de Jesus, Jesus já havia sido crucificado. Eu vou te dar um pano de fundo do que está ocorrendo. Jesus já havia sido crucificado. Já havia sido ressuscitado por Deus. E agora, antes de ascender aos céus, ele disse, Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder. O poder dispensado por Jesus através do Espírito Santo de Deus não é para ficar fazendo a pessoa pular e quicar de um lado para o outro. Poder para ser testemunhas de Cristo por toda a terra. Há um equívoco muito grande, uma falta de interpretação, uma má interpretação desse versículo. Quando diz que sereis minhas testemunhas, muitos pensam, não, agora eu vou para a rua e vou começar a distribuir panfletos, folhetos. Testemunha é alguém que viu o que aconteceu. Mas aí talvez você me diga, eu não vi a crucificação. Ah, mas quando você crê em Jesus e você sabe que nesse exato momento ele está vivo, ele não só foi crucificado e ele ressuscitou, e você está vivendo para uma pessoa que morreu e ressuscitou, você é uma testemunha de Jesus. Ser testemunha não significa ir aos templos todos os dias. Ser testemunha não significa ter uma carteirinha de membro de igreja. Ser testemunha é viver o que está escrito nesse livro, a palavra de Deus. Isso é ser uma testemunha de Jesus Cristo.
Testemunhar como? Testemunhar com a sua própria vida. Porque quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, o que acontece? Você começa a expressar Deus na sua vida. Você começa a ter o poder de Deus para viver o que está escrito na palavra de Deus. Não é simplesmente uma concordância mental. Você terá que sofrer uma cirurgia espiritual. Seu coração é trocado por um coração novo que vem da parte de Deus, e você começa a viver o Evangelho, isto é, a palavra de Deus. Não na sua força, mas na força que Deus te dá. Aí sim, você será uma verdadeira testemunha. Testemunha nem aquele que anda de terno, carrega uma Bíblia de 5,5 kg debaixo do braço, e tem uma aparência de santarrão, aquela voz macia. Não, é porque eu estudei muito, sabe? Estudei teologia, eu tenho muitos ensinos e estudos. Também estudei lá nos Estados Unidos, tenho um diploma especial de doutora em teologia. Isso não é evangelho. Evangelho é viver a palavra de Deus. Se você quer estudar, estude. Quer estudar teologia? Estude. Amém. Graças a Deus por isso. Mas não fique jogando isso na cara das pessoas como se você fosse o melhor da colheita de Deus, porque você não é. Você não passa de um religioso. Porque aquele que não tem intimidade com Deus todos os dias, os diplomas serão dissolvidos a nada na presença de Deus.